Olá, meus irmãos, paz e graça a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Fernando Pereira Batista do canal Yahushua Reina para Sempre, de volta e com a última parte da série Filhos de Deus Carnais e Filhos de Deus Espirituais. Esta é a 12ª parte, 12 parte, já agradecendo a todos irmãos, sejam todos bem-vindos, um abraço a todos, creio que vocês estão bem. Creio que vocês estão nesta paz do alto, a paz do Altíssimo Deus, e que o nosso Criador dê a vocês muitas alegrias, muita saúde, muita paz, muita fé, e que Ele abençoe vocês mais e mais. E nós aqui estamos com o conhecimento das Escrituras, chamada apócrifas, chamada canônicas, Bíblia com 66 livros e os canônicos banidos lá no concílios e nas ideias de Nicéia. Quero já agradecer a todos os irmãos novos inscritos nesse canal. Sejam todos bem-vindos. Este é o canal que fala de arqueologias, histórias, fé e muito conhecimento. É um canal também que não está com a verdade absoluta, mas está com a verdade perfeita. Juntamente com o canal Luzes da Graça, do nosso querido irmão Paulo, que o nosso Criador abençoe mais e mais o irmão, e com a minha pessoa aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, nós temos uma parceria espiritual para levar esse perfeito ensinamento. E nós buscamos, nós lemos, nós corrigimos aquilo que está errado, nós eliminamos, porque para o Criador isso é muito importante para o Espírito que habita em nós. Fique à vontade, meus irmãos, pegue a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo de número 19, nós chegamos agora à cidade de Sodoma e Gomorra. Eu falei a vocês na correção do ensino que Nimrod, ele não participou de construção nenhuma de Torre de Babel, mas que ele foi para onde era chamado Babel, aonde Deus confundiu as línguas dos descendentes de Cã, Sem e Jafé, dos netos de Noé, os jafetitas, os cananitas e os semitas. É que o mesmo foi, depois de muito tempo, eu creio que ele não presenciou a confusão das línguas. Ele foi construído depois de muito tempo. A Bíblia nem os apócrifos mostram esse tempo, mas ele foi depois aonde Deus confundiu a língua dos homens, porque Gênesis 10 diz que o princípio do seu reino foi Babel, o lugar onde Deus confundiu as línguas. Confusão, foi Babilônia, foi a Mesopotâmia, que mais tarde foi chamada Nínive, Assur, que mais tarde foi chamado Iraque, até hoje. Babilônia e Iraque. Então nós corrigimos ensinos. Não é fácil para nós isso aqui que nós estamos falando. Não é fácil, meus irmãos. Por quê, Fernando? Porque quando nós corrigimos os ensinos, como eu, o irmão Paulo, que é um canal, são canais, falando assim, pequenos, mas é canais que traz muito conteúdo espiritual e perfeito. Então, quando nós corrigimos ensinos, aqueles ensinos de bastante tempo que nós aprendemos dentro das religiões, aprendemos com os rabinos, com os padres, aprendemos com os pastores, com os teólogos, com Hollywood, é difícil para eles
aceitarem aquilo que eles aprenderam há décadas, há anos. Mas nós ficamos com a Bíblia, ficamos com a interpretação da Bíblia, com o ensino perfeito. Não temos filosofias, não somos doutores, mas somos filhos de Deus espirituais. Somos filhos de Deus carnais e espirituais. E buscamos esse entendimento. Tá bom, meus irmãos? Direto ao ponto. Gênesis 19. Pega a sua Bíblia, fica à vontade. Pega seu chá, seu cafezinho. E vamos percorrer, vamos ler, usando essa figura de linguagem, vamos percorrer a Bíblia. Vamos examinar a Bíblia. Hoje eu coloquei no vídeo aqui atrás Istambul, aonde Sem Canja-Fé, as suas esposas, a esposa de Noé, as 8 vidas começaram a povoar novamente a terra pós-dilúvio, a Turquia, que é um lugar espetacular. Muitas vezes eu coloco aqui o Brasil, 4K, o Egito, e eu coloquei agora a Turquia para nós fazer uma coisa bem bonita, linda, para o nosso Criador, porque tudo que nós faz primeiro é para Ele. 19 de Gênesis. Vamos direto ao ponto, trazer essa conclusão que diz assim, Gênesis capítulo 19, versículo 24. E então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades, preste bem atenção, aquelas, plural, aquelas cidades, que a Bíblia narra 2, que é Sodoma e Gomorra. Versículo 25, e destruiu aquelas cidades, e toda aquela campina, vírgula, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. Ponto final. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Versículo 27. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a terra da campina, e viu que a fumaça da terra subia como de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, vírgula, e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. 30, versículo 30 do capítulo 19 de Gênesis. E então versículo 30, desculpe. E subiu Ló de Soar, e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Soar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Isso aqui é muito importante para nós, porque até chegar ao capítulo 19 de Gênesis, nós temos na epígrafes, para que os irmãos entendam, nós temos ali as gerações, as genealogias. Nós vemos no capítulo 12 que Deus chama Abraão, faz promessas. No capítulo 13, Abraão ele volta do Egito, né? Abraão e Ló se separa, e é aqui que eu vou entrar nesse ponto. Aí fala da guerra dos 4 reis contra 5 reis, vem os acontecimentos. Ló é levado cativo antes da cidade ser destruída. Isso está acontecendo antes da cidade ser destruída.
as duas cidades. Deus anima Abraão, promete-lhe um filho. Agar é dada por mulher de Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão. Deus muda o nome de Abraão. São os acontecimentos até o capítulo 19. A instituição da circuncisão. Deus muda o nome de Sarai. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Olha que coisa maravilhosa. Abraão intercede por Sodoma. E nós chegamos no capítulo 19. Esses acontecimentos vêm ocorrendo ali dentro da Mesopotâmia. Nós vemos aí que ele vai para o Egito. Nós vemos aí que tem a guerra dos 5 reis poderosos contra 4 reis. E este mesmo Ló está no meio. Ele é um filho carnal. Ele ajunta a força de Deus. Ele é um homem escolhido, Abraão. É um filho espiritual. É um filho que tem entendimento do Criador. Não é porque Deus elegeu ele, é porque ele tem entendimento do Criador. E ele vai tirar Ló. Aqueles 4 reis vencem aqueles 5 reis poderosos. Aí nós vemos a história, Deus faz promessa, Deus anuncia a ele. E aqui vem a intercessão. Ele intercede por Sodoma. Porque lá no capítulo 18, versículo 23, ele está intercedendo por Sodoma. Porque ele sabia que Ló, o seu sobrinho, estava lá em Sodoma. Olha o amor de Abraão. Mas para nós começar já essa conclusão, eu quero que os irmãos prestem bem atenção que tem uma história no livro Banido. Porque a Bíblia diz, a Bíblia é o canon, chamado canon, que eles deram no Concílio de Nicéia. A Bíblia, essa que nós lemos, diz nas suas genealogias que Terá teve 3 filhos. O pai de Abraão, ele era idólatra, ele veio da descendência de Afajade e ele foi para Uz dos caldeus. Eles já estavam habitando ali no meio dos deuses na Babilônia, que mais tarde foi chamada Babel, que mais tarde foi chamada Nínive. Assur era a Mesopotâmia, a Suméria. E na Suméria eles já tinham ouvido dos seus descendentes que os anjos fizeram, revelaram o oculto, o proibido, revelaram feitiçaria, beleza das sobrancelhas, e eles trouxeram aquilo. Eles eram milhares, eram os descendentes de Sem, Cã e Jafé, pós-dilúvio. Então as práticas foi ativada através das filhas, aliás, das noras de Noé e dos filhos, um dos filhos de Noé, uma das noras de Noé e da sua própria esposa, porque segundo o apócrifo diz que Cainar, ou Rainar, era casada com Noé e teve seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E eles entraram na arca e atravessaram. Então tinha ali já desativado o ser espiritual. Ele é espírito sem corpo, sem chifre, sem tridente, sem roupa vermelha. Ele é um ser espiritual invisível. Então ele não é eliminado através das águas. O que é eliminado através das águas foram as almas. E os espíritos depois ficaram em prisão, porque a lei era espiritual, não estava em pedra ainda. Mas este é outro assunto, depois nós vamos entender. E somente 8 almas foi salva, diz a Bíblia. E tem genética ali de coisas proibidas que Deus proibiu a eles. Deus proibiu. Mas os anjos veio tentar uma terceira criação, como eu já falei, no Monte Hermon. Ali embaixo eram as portas do inferno, era a gruta de Pan.
E uma das filhas, uma das noras, sempre estou falando filha, uma das noras de Noé, ou a sua própria esposa, Cainá, nós vemos o pecado de Cã, a maldição que Noé lança sobre Cã. E muitas vezes a gente fala a maldição que Noé lança sobre Cã, mas o correto é a maldição que ele lança sobre o seu neto Canaã. E eu já falei a vocês podem estar vendo vídeo por vídeo, qual foi essa nudez. É uma coisa bem forte. Você pode estar vendo os vídeos aí, vai ficar muito longo aqui. Então, com aquilo que estava desativado, a genética começa a ser ativada de novo, ativa. E ali eles começam a se corromper no pós-dilúvio. E a primeira corrupção por meio do ser, por meio da natureza humana, da carne, como os irmãos gostam muito da natureza humana, por meio da alma, o ser espiritual começa a dominar, a atuar na natureza humana. Não a natureza humana começa a atuar só, mas o ser espiritual ali, através do pecado de Cã, Noé amaldiçoa o seu neto Canaã, e ali começa a maldade. E o livro apócrifo diz que eles começam a fazer aquilo que eles faziam antes, pré-dilúvio. Eles começam a fazer deuses, passam a ser idólatra, a colocar um deus estranho. E o livro de Asher diz que Abraão, Naor, seu irmão, e Harã, filhos de Terá, que veio dos caldeus, Terá era idólatra. Ele tem 3 filhos, Abraão, Harã e Naor, ou Naor. E esse livro oculto diz que Nimrod, ele já constrói as 3 cidades nessa época, e ele se corrompe com a idolatria. Ele está corrompido, ele se corrompe, era um homem caçador, como eu já falei em outro vídeo, era temente a Deus, ele era espiritual, temia, tinha entendimento de Deus, protegia ali a família dele dos gigantes que eram maus depois do dilúvio. Mas ele se corrompe através dos deuses. Ali estava já, irmãos, o ser espiritual atuando. E ele tem as 3 cidades e ele passa a ter o poder em suas mãos ali na cidade onde Deus confundiu a língua dos chafetitas, cananitas e semitas. E ele passa a fazer seus deuses também. E Abraão e Harã, seu pai Terá, Naor, os 3 irmãos, a família de Abraão está lá na cidade dos caldeus, na Mesopotâmia, na Suméria. E lá tinha deuses demais, deuses que eram deuses de madeira, deuses de árvore, deuses de pedra, deuses de barro. E houve um terremoto. Deus, pela sua soberania, manda um terremoto. Segundo a história, diz que tem 10 deuses, fica um só. E Abraão crê depois daquilo. E também Harã, seu irmão, crê. E chega para o seu pai e diz: pai, existe só um Deus, hein? Daquele momento eles partem para a cidade de Siná, em viagem. Quando chega lá, Nimrod tem notícias sobre esse único Deus que eles serviam. E agora o Nimrod faz um desafio. Nimrod está corrompido já pela idolatria, porque era um homem temente ao Senhor, caçador diante do Senhor. E agora ele pega Abraão. Antes de Abraão, ele pega Harã, seu irmão, joga dentro da fornalha, diz o livro de Racha, e
ele é morto naquela hora. E Abraão pensa em si. E a fé dele não foi suficiente. Ele acreditou naquilo que aconteceu lá na nossa terra, mas agora a fé dele não alcançou. E ele chega para Nimrod e diz: Rei, Nimrod, não vai acontecer nada comigo porque eu creio no único Deus. E ele é jogado dentro da fornalha de fogo ardente. E não acontece nada. E Abraão sai. E ele se livra das mãos de Nimrod e volta para a Suméria, para a Mesopotâmia. Segundo a história apócrifa. E ali, agora Deus vai fazer aquilo que a Bíblia diz. Deus tem um encontro com Abraão. Naor está ali também. Mas Naor não foi revelado nada para ele. Harã está morto. E Harã, ele deixa o seu filho Ló. Ló agora é um filho sem pai. E acontece aquilo que está escrito na Bíblia, que Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sai do meio da sua terra, sai do meio da tua parentela, e eu vou te mostrar uma terra. Eu te darei por promessa, por herança, uma terra. Sai do meio da sua parentela, que eu vou fazer de você uma grande nação. Então, eu estou citando essa história porque confirma o que a Bíblia diz. Então aqui, meus irmãos, nós acreditamos no apócrifo, acreditamos na Bíblia. Se você falar que a Bíblia é suficiente para você e que os outros livros não estão inspirados, eu respeito, mas temos que ter o conhecimento pleno. Tem coisas que passam do limite mesmo, mas temos que ter o conhecimento pleno. E o motivo é esse: ele sai. Nós conhecemos a história da Terra Prometida. Eu falei para vocês os acontecimentos, mas tem um problema agora, porque Ló, ele acompanha Abraão, porque Abraão, quando Deus chama Abraão, Deus não chamou Ló, mas Abraão era um tio e era um pai carnal e era um pai espiritual. Tinha que cuidar de Ló. Então ele fala: eu vou levar meu sobrinho, ó Deus, porque ele está só, eu vou levar. Muitas pessoas falam que ele foi de intruso mais Abraão. Não, é porque era Abraão que cuidava dele, meus irmãos. E ele sai. Mas Ló, na genética de Ló, está ainda ativado a maldade. Não tem entendimento. É um filho carnal. O Ló era carnal. Um filho carnal. Não era um filho da perdição, mas era um filho carnal. Então, tanto que agora ele tem as suas ovelhas. Abraão também tem o seu tio. E Abraão ama muito Ló, porque Ló é um pai, é um sobrinho sem pai, seu irmão. E ele está tendo zelo, um cuidado amoroso. Você está vendo, amado, filhos carnais e filhos espirituais pós-dilúvio. Isso é um exemplo, é um ensinamento de Abraão para nós, que ele foi um pai daquele rapaz carnal, Ló, que perdeu o seu pai. Abraão perdeu seu irmão numa morte terrível. Mas só que Ló, ele vai dar continuidade à maldade, à carnalidade. Os seus descendentes ninguém era
escolhido. Todos pecaram, todos erraram. Quando Adão pecou, ele teve medo. Eva teve medo. Ambos se esconderam, o medo entrou. As trevas veio para todos os seus filhos carnais. Depois do pecado. E começa a história agora, rapidinho, meus irmãos, que eles começam a discutir, a brigar, por causa das ovelhas, dos pastores da ovelha de Abraão e dos pastores de Ló, seu sobrinho. E eles começam a brigar, os pastores, um com o outro, contendendo. Por quê? Porque os pastores, diz os livros apócrifos, que os pastores de Ló estavam roubando. Ló mandava roubar as ovelhas do aprisco de outros pastores. E os pastores de Abraão disseram: não, o nosso mestre não nos ensinou assim, não faça isso, Ló. E os pastores de Abraão contam essa história para Abraão, seu tio, e ele se digna. E ele se desloca, ele sai, ele quer se ver livre do seu tio. O tio que cuidou, que amou. Você está entendendo, amada, a revelação? O filho carnal. E ele parte para uma cidade chamada, duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. E você vê que acontece, como eu já li nos capítulos, até eu chegar ao capítulo 19, que ele vai lá e ainda liberta. Ele entra no meio da guerra, ele pega 318 homens para livrar o seu sobrinho. Por isso que é o homem da fé, Abraão, pai de muitas nações, o pai da fé, o nosso pai espiritual agora, o pai da Israel espiritual. E ele chega lá, na cidade de Sodoma e Gomorra. Ele chega com a sua família. Ele quer distância do seu tio. Um tio que amou, que cuidou. E tem a sua casa. E eu creio que ele continua sendo carnal, mau, filho mau, carnal, fazendo coisas erradas, roubando. E nós vemos agora a intercessão aqui no Gênesis, que Abraão agora ele pede pelo seu sobrinho. Olha só, meus irmãos, como isso é muito importante. Ele começa a pedir, ele começa a interceder pelo seu sobrinho Ló. Depois de tudo que ele fez, depois de tudo que ele causou, ele começa a interceder pelo seu sobrinho. Que coisa maravilhosa. Capítulo 18, versículo 23 diz: E chegou-se Abraão dizendo: Destruirá também o justo com o ímpio? Ponto de interrogação. Ele estava falando de Ló. Ímpio estava lá, meus irmãos. Ímpio estava naquele mundo da lei. O ímpio era lá. E ele diz, continua: Também o justo com o ímpio, se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Ponto de interrogação. Aí ele vai narrando. Versículo 28. Se porventura 50 justos falares, 50 justos faltarem, 5 destruirá daquelas 5 toda a cidade? E disse: Não destruirei, se eu achar ali 45.
Ele estava dizendo 5. Se eu achar 5 ali, se eu achar 5 em Sodoma, eu não vou destruir. Se eu achar 5 justos que me entendem, que me buscam, que o ser espiritual não está dominando. E eram 5 que estavam lá, era Ló, as suas 2 filhas, os seus esposos, os seus genros. Era isso, meus irmãos. Você está vendo a revelação? Temos que buscar o passado para depois nós já entrar no futuro. As pontes do passado para depois do futuro. E ele intercede. E aí o versículo de número 32. E disse mais: ora, se não se ire, Senhor, que ainda só mais esta vez falo, porventura, se acharem ali 10. E disse: não destruirei por amor dos 10. E retirou o Senhor quando acabou de falar. E Abraão tornou-se ao seu lugar. E aí começa agora. Deus manda um anjo de uma forma teofânica, a teofonia. Um anjo, ele manda para destruir Sodoma e Gomorra. O outro anjo, ele envia, ele dá ordem para livrar Ló, tirar Ló e sua família de Sodoma e Gomorra. Um anjo tem essa missão de destruir aquelas cidades e o outro de salvar Ló e a sua família. E acontece. Sodoma e Gomorra, eu separei aqui rapidinho 3 tipos de pecado. O primeiro era, eles tinham o egoísmo. Eles eram egoístas. Eles não tinham amor. Eles eram uma elite do mal. Era uma elite do mal. O que é uma elite do mal, Fernando? É uma elite que venha só meu reino. Nós somos um povo, nós aqui dominamos, nós não queremos pobre aqui. Aqui nós não pode dividir pão. Se nós dividir pão, não pode. Tudo aqui é nosso. Era um povo exclusivista, sem caridade, sem amor. Esse foram os motivos, um dos motivos do pecado de Sodoma e Gomorra. A segunda coisa, eles tinham um problema na justiça. A justiça deles era má, perversa. Era o Supremo Tribunal Federal, hoje falando o STF, era um Supremo, uma corte local má, juízes mal, que a lei era só para beneficiar eles mesmos e matar o pobre, e matar aquele necessitado, ou a viúva. A terceira coisa que eles não tinham socialismo. Eles não recebiam, eles não eram hospitaleiros. Esse era o terceiro maior pecado. Esses eram os motivos que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Não foi só porque tinha prostituição, como é ensinado no sistema, só era prostituição, só era sexo. Não era disso. O profeta Isaías disse lá no capítulo 16, rapidinho, meus irmãos, vamos lá, 16 de Ezequiel. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Ezequiel 16, versículo 49. Vamos ver o que diz isso aqui. Olha, um dos pecados graves de Sodoma e Gomorra, o profeta Ezequiel, isto, capítulo 16, versículo 49. Capítulo 16, versículo 49 de Ezequiel, o profeta. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã soberba.
fartura de pão e abundância de ociosidade. Desculpa aqui. Teve ela as suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Versículo 50. Esses ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Porquanto, vendo eu isto, as tirei dali. Ele está fazendo uma ilustração, falando, lembrando de Sodoma e Gomorra. Voltamos aqui, o vídeo deu uma puladinha. Então, eles eram egoístas. 2, eram uma justiça local decaída, perversa. 3, socialismo. Hoje falando, eles não tinham socialismo. Socialismo, para eles, era um terror. Eles tinham que ser igual só entre eles. Os outros, os estrangeiros, que era contra a vontade do Criador. Porque Deus disse aos hebreus: recebei todos os estrangeiros. Deus não fez, não faz, não fará, nunca fez acepção de pessoas. Deus nunca escolheu um é bonzinho e o outro é mauzinho. Um tem espírito e o outro tem cabelo. Não é natureza humana mais, é cabelo. Morreu, acabou. Que é isso? Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Predestinou em quem? Predestinou nele. Não que ele escolheu. Predestinou nele, porque é ele que criou. Ele que criou a luz. Ele que disse, haja luz. Como que Deus vai criar um filho, uma filha, e vai escolher um filho e rejeitar uma filha? Escolher uma filha e rejeitar um filho? Não, meus irmãos. Isso é equívoco, isto é lixo. Joga isso no lixo, no lixo. Esse é o ensinamento perverso. Sodoma, Gomorra, tinha esses pecados. Egoísmo, uma justiça fascista, uma justiça local perversa e má. Beneficiava um, que era o rico, e o outro pobre não, mandava matar. 3, o socialismo era um fantasma na cidade de Sodoma e Gomorra. Não era hospitaleiro. Tive nu e não deste de vestir. Tive fome e não deste de comer. Não foi assim que a Arusha ensinou? Não foi só por causa desse sexo que vocês falam aí, ensinam, né? Os pastores, os teólogos. Não, foi vários motivos. E o profeta Ezequiel sabia disso, profetizou isso. Então, meus irmãos, esses foram os motivos da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas ali não tinha só Sodoma e Gomorra, ali tinha a cidade de Soar, tinha a cidade de Atimar e tinha a cidade de Tsevoim. Eram 5 cidades, o correto, 5 cidades. E essas cidades estavam do lado do mar, que não era morto. Vocês sabiam que o mar que hoje existe lá não era morto? Ele era um mar que recebia as águas do Rio Jordão. Ele era um mar que recebia as águas do mar da Galileia. Eu estudando fundo, o Rio Jordão recebia as águas. O Rio Jordão saía do Monte Hermon, caía no mar da Galileia
e o mar da Galileia caía aonde era o mar, que era o mar da vida. Tinha vida o mar. Não era um mar morto. Você está entendendo, amado? E essa cidade estava ali na montanha, perto da montanha de Seir, junto ao Mar Morto nas montanhas. E aí começa agora a destruição, como nós já lemos em Gênesis 19, que o anjo, ele tem uma missão de salvar, o outro tem a missão de destruir. E a Bíblia diz que, pela vontade do Pai, ali foi o juízo de Deus sobre as almas, foi o segundo juízo de Deus na história da humanidade. No mundo cosmo, econômico, falando assim, no mundo aion, ali foi um juízo aion, não foi o cosmo, desculpe aqui, local, para aquelas cidades. E Deus manda, o anjo manda enxofre com fogo. Por quê, Fernando? O fogo para deixar somente cinza, para queimar. Mas Deus manda o enxofre para quê? Para estragar. Vem o enxofre e o fogo. Então, tudo que tinha ali era uma cidade rica, era uma elite muito rica. Eu estou falando para vocês, meus irmãos, vocês estão entendendo? Eles tinham muita riqueza. Sodoma e Gomorra, Soar, Atemar, Esteforim, eram 5 cidades riquíssimas. Era como, um exemplo, era hoje como a cidade de Dubai, na Arábia Saudita. E eles possuíam riqueza, eram trilionários, mas Deus manda fogo e manda enxofre para estragar. E as evidências ficaram para sempre. O mar, que era bonito, tinha vida, ficou sem vida. De mar que tinha vida, chamou Mar Morto. O enxofre estragou. O sal estragou. O fogo queimou. Ali foi o juízo sobre as almas no mundo local. Aion. Não foi aquele juízo antes do dilúvio, que aquele ali foi cósmico, foi mundial. Mas é o segundo juízo de Deus, por causa das práticas da maldade desses homens. E o outro chega e diz: olha, vamos sair daqui porque Deus vai destruir a cidade. Chega para Ló, entra na casa, nós já conhecemos a história, está lá os genros, as filhas, eu não sei se era 10 filhos ou 5, não temos uma certeza disso, que Ló tinha, e ali eles começam a zombar. Diz os livros de Acha que eles começam a dizer que nada, os genros não vai destruir nada. E o anjo diz: vamos sair. E Deus pega o amanhecer. Além deles ter maldade nas suas cidades, Deus pega o amanhecer. Por que no amanhecer, Fernando? Porque no amanhecer o sol, o luminar maior e o luminar menor, que é a lua, eles adoravam. Então Deus falou: eu vou pegar de manhã para destruir. O anjo, pela missão do anjo, é de manhã, quando o sol estiver colocando-se, a lua se opondo, dá para ver os dois. Então, por eles adorar o Deus Sol, eles já adoravam. Por adorar o Deus Lua, eram idólatras, nenhum vai proteger eles. Eles vão ver.
Você está entendendo, amado? O livre-arbítrio de Deus, só Ele tem, Ele é soberano. E quando eles olham aqueles anjos entrando, são anjos que têm uma genética, uma teofonia. Ali é o anjo que ele tocou o solo, os dois anjos tocam o solo e eles passam a ter um corpo como era o de Adão antes do pecado. E eles, quando aquele povo, aquela comunidade perversa e má, com aquilo que eu já falei para os irmãos, quando eles veem aqueles dois anjos entrando na casa de Ló, com a sua família, eles se indignam. Opa, olha a revelação do Pai. Eles não eram hospitaleiros. Eles não recebiam ninguém. Eles eram exclusivistas. E eles olhavam para Ló e diziam, mas esse homem diz que é juiz, está indo contra as leis nossas, está indo contra a Suprema Corte. E eles não aceitam aquilo. Eles não aceitam de forma nenhuma aquilo. E eles se reúnem e falam, não, a nossa lei não dá legalidade para isso não. Bate na porta, quer arrebentar a porta ali, aqueles homens, é porque os anjos têm o corpo de Adão antes do pecado. Era um corpo de 3, 4 metros de altura, tinha aparência. E eles querem agora, eles pedem para Ló colocar os anjos, os dois, para fora, ambos, para eles conhecer. Essa palavra conhecer, parece em Gênesis, que Adão conheceu Eva, é ter relação sexual. Com amor, essa palavra tem vários significados. Segundo lugar, o conhecer com ódio, conhecer com força, ter relação sexual com força, estupro. Eles queriam conhecer com força, queriam estrupar os dois anjos. E isso é muito revelador. E Deus, o anjo diz, vamos embora, não há mais tempo. Mas Ló, carnal, com a sua carnalidade, com o ser espiritual dominando a sua mente, as pessoas, quando estavam lá no sistema religioso, falavam por que Ló disse para aqueles homens perversos e mal, aquela comunidade terrível, por que ele disse, eu dou as minhas 2 filhas. Você sabe o que é um pai dizer, eu dou as minhas filhas para vocês conhecer, ter relação sexual com ela, coabitar com ela, estrupar elas. Literalmente falando, quando essas filhas ouviram isso, o que elas sentiram? Quando essas 2 filhas ouviram isso do seu pai, o que elas pensaram do seu pai? Elas ficaram com aquilo na cabeça. Mas aí você pergunta, Fernando, mas Ló teve uma boa ação, porque Ló sabia que ali estava algo espiritual vindo de Deus. Sim, meus irmãos. Mas só que ele era carnal, filho carnal. E que esta palavra lá na frente
ia se voltar contra ele. Eu tenho 2 filhas. Strupe. Esta ação dele para proteger os anjos, foi reprovada pelo próprio Deus. Não foi aprovada. E os anjos vão embora. E ele sai, as 2 filhas, a sua esposa, e os seus genros ficam lá, ou outras filhas. E as 2 que lá na frente, eu vou terminar daqui a pouco, aconteceu o que aconteceu, porque era um filho carnal. E Deus manda a destruição, Deus faz o julgamento sobre Sodoma e Gomorra. E não sobra nada. E Deus deixa aquilo como exemplo, para mostrar que ele anda em suas leis. Mas a mulher de Ló, ela é materialista. Ela é filha de Deus carnal. Ela gosta, ela almeja, ela tem prazer na matéria, na luxúria. Ela tem prazer naquilo que o ser espiritual, aquilo que Adão, na sua perfeição, entregou ao ser espiritual. Ela tem prazer no reino, nas coisas, na matéria, no poder, no dinheiro, o coração no dinheiro, a vida totalmente no dinheiro, a alma totalmente no dinheiro. E ele diz, não olha para trás, hein? Não seja curiosa, não olhe para trás. O anjo disse, não olha para trás. E ela olhou para ver tudo que era material. Você está vendo a história que está mostrando o lado invisível e está mostrando o lado visível e invisível. Está mostrando o espiritual e o material. E ela vira uma estátua de sal. Que muitos dizem que lá nas ruínas de Jerusalém tem uma pedra que está lá até hoje, que tem que ser estudado, que eu não posso confirmar aqui, lá no próximo do Mar Morto, na montanha de Seir. E eles partem para as suas 2 filhas, ele e suas 2 filhas, Ló, sua mulher, pereceu. E eles vão para a cidade de Zoar, porque os apócrifos mostram que a cidade de Zoar é a cidade de Tseveoim. Essas 2 cidades não foram destruídas pelo enxofre e fogo. Só foram as 3 cidades, Sodoma, Gomorra e Adimar. Agora eu vou terminar. Os apócrifos mostram que as filhas ouvem aquilo do pai. Mas ele tem ciência que ele tem família, ele tem ciência na sua cabeça que o mundo é povoado. Eu já vi muitos irmãos ensinando aí que essa aí é uma farsa, essa história de Sodoma e Gomorra, porque como que não tinha ser humano na terra? Claro que tinha, mas só que Ló era um filho carnal. Ele sabia que tinha Abraão, tinha Suméria, e a terra ainda tinha muita gente, tinha sua família. Cara, tinha. Mas as filhas dele não. Por morar na Sodoma, ser dominada em Sodoma, elas pensam que ali era o único povo que tinha, uma única cidade que tinha, que não tinha mais ninguém no mundo. E a mais velha, aproveita daquela situação para saber, olha, só tem nós no mundo, mas ele sabe que o mundo ainda tem gente, tem sua família, tem Sara, tem Agar, tem Abraão, ele sabe, mas ele é um filho carnal.
E elas, por ouvir a palavra lá na porta de Sodoma e Gomorra, agora ele embriaga, ele bebe, ele é um pé de cana. Ele bebe, ele bebida forte, se embriaga. E ela se relaciona com ele. E nasce um filho chamado Amon. Traduzido, filho do meu pai. E na outra noite, olha como o homem é carnal. Olha a genética. Na outra noite, deita com a filha mais nova também e achou bom. E ela se relaciona também. Deus abriu o ventre dessas duas filhas porque Deus é bom. Eram filhas carnais. Mas veio os filhos. Aí nasceu o Amon, agora nasce Moabe. E ela diz, que decepção. E ali, meus irmãos, quando ele se desperta do sono, da cachaçada, da fermentada, ele tem relação com suas duas filhas. E aí vem os seus netos, dos seus netos, filhos dos seus filhos. Aí ele já, Deus, por andar em suas leis, olha aí de novo, acontecendo a mesma coisa que aconteceu com o neto de Noé. Tendo relação com duas mulheres, cometendo incesto antes da lei, e a lei, a espiritual de Deus, estava com ele. Deus anda em suas leis. Deus, isto era abominável para sempre, hoje e sempre. Sabia, meus irmãos? Duas, incesto. Lá, antes do dilúvio, os filhos de Adão e Eva, eles poderiam relacionar com sobrinha, com irmã, mas uma sobrinha, uma irmã, uma parente, mas nunca duas, nunca três, nunca quatro, porque isso chamava-se poligaísmo. Foi o filho de Caim que começou com isto. E aí vem os amonitas e os moabitas. E lá em Crônicas, capítulo 20, eles vão se destruir. Porque vai pelejar contra Josafá. Eles vão se matar e enfiar a espada um no outro. Justiça. Termino agora agradecendo aos irmãos por ter assistido todos aos vídeos dessa série. Filhos carnais de Deus e filhos espirituais pós-dilúvio. Agradeço a todos, mesmo de todo meu coração, ao nosso querido irmão Paulo, a nossa querida irmã Dina Santos, também os irmãos em graça, muitos irmãos em graça, que a nossa briga aqui não é pessoal, não é mão com mão, porrada, nada disso. Falando português Brasil, nada disso, não é pessoal, não. As nossas diferenças é ensinos, é em confrontos de ensinos. E que o Pai Celestial, o Pai bom, maravilhoso, abençoe vocês mais e mais. Tá bom, meus irmãos? É isso que eu expresso aqui no canal Yahushua Reina para sempre. E vai vir coisas maiores aí, espirituais. Eu vou estar falando de Adão antes do pecado e Adão depois do pecado. Vou estar falando sobre as manifestações de espíritos, ensinos aqui. Tá bom, meus irmãos? Eu estou indo. Obrigado por estar comigo até agora. Um excelente dia, noite, tarde, manhã, uma boa semana, uma boa noite, domingo. E vamos continuar nessa fé. E com o reino do Pai, que já está dentro de nós,
dos filhos carnais e dos filhos espirituais. Dos carnais falta ser só manifestado, mas nossos espíritos está aperfeiçoado pelo Espírito de Deus. Paz e graça.